Pode assentar-se, irmãos. Eu estou numa alegria imensa de falar com vocês mais uma vez, porque eu nunca sei quando eu não estarei mais, e não por medo. É porque quando chegar ao fim, chegou ao fim. E eu tenho que ter certeza que eu cumpri o chamado de Deus para a minha vida. Amém? Então, cada vez pode ser a última vez. Então, cada vez eu quero falar o melhor para a sua vida e esperar que você esteja entendendo mesmo o propósito de Deus para você. E nós vamos rever novamente, rapidamente, já, tudo o que estamos falando para você se localizar, para você entender. E vou dizer uma coisa para você, você vai ouvir isso até um dia que você falar, não aguento mais, aí já começou a funcionar. Mas não vai ser assim, porque o objetivo é que você entenda. E quando eu estou falando o que estou falando a vocês, isso é um discipulado para vocês, eu estou discipulando vocês também, esse é meu papel, você vai ver na palavra. E eu quero muito que vocês entendam que meu papel é ajudar vocês a se encontrarem com Jesus e cumprirem, entender o propósito da sua vida. E como o pastor Arno, como a Cris, Fábio, cada um foi para a glória e terminou o seu tempo aqui. E agora eu não tenho mais o que fazer. Agora é só colher aquilo que plantou. E a ideia é essa. Então eu quero ajudar vocês a estarem comprometidos com o que vale a pena. Por isso a palavra de Deus, por isso o ensino, por isso que eu estou procurando passar de uma maneira tão prática e simples, para você entender o que Jesus espera de você. Amém, irmãos? Até para a gente poder, quando conversar com as pessoas, como Deus me deu a oportunidade essa semana, e Deus tem feito um monte disso. Quero pedir para você, se você começar a orar ao Senhor Jesus e pedir, coloca, Senhor, no meu caminho pessoas sedentas, você vai ver o que Jesus vai fazer. Esteja preparado. Você não imagina o que Deus faz. E vem assim, não é você nem que vai, é a pessoa que vem. Interessante. E a pessoa abre a sua vida e coloca. E você vai ver como é que Deus faz. Você tem que estar preparado para isso. Mas se a gente não estiver preparado, entendendo o propósito de Deus e não buscar isso, nós vamos perder muitas oportunidades. Então eu estou preparando o seu coração para você entender, para você chegar diante de Deus depois e falar, Senhor, eu fui esse servo. Você vai ouvir dele, não é você que vai dizer que foi. Jesus vai olhar para você e dizer, sim, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que eu dei nas suas mãos e você cumpriu. Amém? Você não tem a minha missão. Então não tente ser igual a mim no sentido de trabalho, a menos se você tiver um chamado. Entende? Meu papel é formar pastores. O papel dos outros e seu é seguir no seu ministério, o seu chamado, que você vai entender. Você não tem o meu, mas todos nós temos um chamado para ser discípulo de Jesus e seguir Jesus e levar essa palavra para outras pessoas e discipular outras pessoas. Isso é para todo mundo. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você é algo que me chamou a atenção. Não vou nem falar do pastor Arno, que ele já fez, Então, ele é um pastor, você vai, mas pastor, então vamos falar da Cris. A Cris, nos seus últimos dias, ela cuidava aqui da nossa ceia, não sei se você lembra, vai fazer uma falta grande, porque a mesa aqui era preparada por ela, Todas as vezes. E ela estava cuidando com muito carinho, eu lembro, Eu digo, ela mandava uma foto para mim, gostou, pastor, ficou bem, o senhor quer que mude alguma coisa? Sabe o que ela estava fazendo? A Solange, que se batizou recentemente, falou, pastor, eu posso falar com ela? Ela não pode só se batizar e ficar. Falou, eu queria conversar com ela, ligar para ela, e ver se ela ajuda, se ela já começa aqui a fazer também para ela entender e para assumir o lugar. Quer dizer, essa é a ideia. E até a pergunta é, quem é que nós deixamos no nosso lugar? É a pergunta. Não é assim que a gente faz? Eu, como pai, eu tenho meus filhos, Eu louvo a Deus de ver meu filho aqui, fazendo o que está fazendo, é uma bênção. O Júnior fala, meus filhos, porque filhos, netos aqui embaixo, fazendo também. Aí o Júnior, a família, hoje éramos 14 aqui. Esse domingo, hoje, a família inteirinha estava tocando, só deles, fazendo, deveria, mas não puderam. Então, o orgulho que se tem de estou discipulando, fazendo e deixando, o meu legado. Então, em nome de Jesus, irmãos, olha, seu banco tem que estar do seu lado, outras pessoas que você está vivendo uma vida comprometida, é disso que nós estamos falando. E hoje, a gente fala dos nossos impulsionadores da excelência, que eu estou chamando, e a gente está falando do terceiro episódio, que é dons. E a definição no próximo é, dons, eu estou chamando de equipados para edificar. Nós, equipados para edificar. Cada cristão, vamos ler juntos, você consegue lá? Cada cristão carrega uma ferramenta divina, quando usada com amor e propósito, ela edifica vidas, fortalece o corpo
e revela Cristo ao mundo. Esse é o nosso objetivo e é o que eu vou falar hoje. Mas antes eu queria rever rapidamente com você. A gente está vendo isso aí, onde é que nós queremos chegar, pode ir apertando onde o que faremos, em que nós acreditamos, né? É isso que está vendo. E agora a gente entrou desde a semana, esse é o terceiro, já a terceira vez, a gente está falando o que nos move. Quando você olha ali, é exatamente isso. O que é que faz isso tudo acontecer? Para que a gente chegue onde nós precisamos chegar, né? Para que a gente faça o que nós precisamos fazer para cumprir essa nossa visão, que é onde nós temos que chegar. E as coisas que nós acreditamos que são os nossos valores, são pilares, os que dão sustento, nós precisamos de quem? O que é que move? Eu e você, que somos isso. Eu e você que somos esse movimento. Mas esse movimento eu chamo e começo com a primeira coisa dessa, pode ser o próximo, que é chamado de devoção. Pode ver que foi colocado no centro de tudo isso. O que nos move é a nossa devoção. E devoção, eu gosto dessa descrição que é o próximo, que está dizendo o seguinte: é a conexão íntima, vamos falar juntos? Devoção é conexão íntima e diária com Deus. É a sua paixão, é a sua dedicação total a Deus. Por isso, o que nos move, o centro de tudo isso aqui, não é se nós temos uma placa de igreja, não é se a nossa igreja é legal, não é se nós temos um projeto de igreja, não é porque você ama e é apaixonado por isso daqui, isso é ótimo, ele está dizendo que tudo deve ser expressão da minha entrega. O dia que Jesus começou algo na sua vida, na minha vida, no nosso coração, nós passamos a ver Deus, a amar Deus, a desejar a Deus. Então tudo que nós fizermos, qualquer coisa, vir à igreja, se envolver em qualquer coisa, falar de Jesus, tudo que nós vamos dizer aqui, que é o nosso movimento, que põe a gente em movimento, parte de uma vida que ama a Deus de todo o coração. Mas aí eu vou dizer assim: eu amo a Deus. Quando a gente diz que ama a Deus, vamos dar uma olhada no que é devoção. Põe o próximo para mim. Devoção está ligado a essas 6 coisas. E é interessante que são 6 maneiras que a gente tem para expressar para Deus que nós o amamos. Uma já foi o batismo. Você já se batizou, já é de Jesus, e a gente está contando isso. Então, o que você precisa na sua vida? A gente está falando de leitura bíblica, de meditação, que você já ouviu comigo, de orar, de jejuar, de congregar, de cear. Ao mesmo tempo que isso são expressões, isso tem uma coisa especial além de tudo isso, porque são recursos de Deus, são os meios de graça de Deus. Ao mesmo tempo que eu estou expressando para Deus, fazendo essas coisas, Deus está enchendo a minha vida e fortalecendo a minha vida através disso. São recursos dele para as nossas vidas. Então a gente começa assim: sem esses recursos, sem esse poder na nossa vida, nós não somos nada. Você está ouvindo isso? E é o perigo que está virando o nosso, falar só do Brasil. O nome de Jesus não é usado nas maiores igrejas, nas que mais tem movimento. O nome de Jesus não é usado. A palavra não é pregada, a palavra bíblica, como você ouve aqui, a Bíblia, não é pregada. A Bíblia que eles pregam é a Bíblia, normalmente do Velho Testamento, para conseguir as coisas que eles querem, que é pôr açúcar para as formigas comerem açúcar, porque é só isso e nada mais. Infelizmente, é dar para a multidão o pão, que a multidão corre atrás de Jesus. Cadê? Tem mais pão e não ver Jesus. É isso que está virando. Então, quando a igreja, e Jesus está dizendo assim: quem constrói a sua vida, quem edifica a sua vida sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra, então a sua vida será realmente solidificada. É só assim. Você vai ver, eu não estou prometendo, e nem estou querendo dizer que é uma profecia, mas todas essas igrejas vão cair, e não vão resistir no momento sério. E as igrejas que vão resistir não tem a ver com placa de igreja, não é a minha, eu não estou falando que a minha está certa. Quero dizer outra coisa: Jesus é que está certo. Amém? É isso só. Mas eu amo a minha. Mas Jesus está certo. E aí a vida precisa ser pautada por isso. E aí você já pode medir a sua espiritualidade, o tamanho que você é. Não importa se você tenha 30 anos de igreja, ou tenha 1. Como eu sou, como é a minha paixão por Deus. Se essas coisas não existem na sua vida, para tudo em nome de Jesus. Para tudo. Para de servir, para do que você tiver que fazer. Pode parar de contribuir, não tem problema. Para mesmo. E aí fala: Senhor, me resgata, me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Aí a hora que eu for pregar, eu vou pregar no seu poder, na sua graça, com compaixão. A hora que eu for tocar, eu vou tocar
aquelas cordas vão ser tocadas pelo teu espírito. As pessoas vão perceber, a hora que eu cantar, a hora que eu atender na porta, a hora qualquer coisa, a hora que eu servir em alguma coisa, a hora que eu falar de Jesus, a hora que eu estender a minha mão, a hora que eu enfrentar uma situação difícil, que todo mundo ia perder o controle, eu serei paz, serei pacificador. Essa é a ideia. Tudo gira em torno de devoção. Vocês entendem, irmãos? Amém? Que Deus ajude você a entender isso. O próximo, nós aprendemos então, e falando só uma coisa, são 5 Ds quando a gente fala. 5 palavras começadas com a letra D para a gente guardar. Primeiro foi devoção, é tudo isso que põe a gente em movimento. O segundo foi o que Miguel pegou no domingo passado, que é o desprendimento. Eu já chamei essa palavra de doação, essa verdade, já chamei de dízimos, mas o meu coração era incomodado. Até o dia que eu encontrei essa palavra, começada com D, chamado desprendimento. E aí, então, meu coração encontrou paz. Porque o que nós fazemos é exatamente o desprendimento, eu quero que você leia comigo, é isso. É adorar, vamos juntos? Desprendimento é adorar a Deus com generosidade, reconhecendo que tudo vem dele, amém? E colocando as finanças a serviço do reino com gratidão e confiança. Deus ama quem contribui com alegria, não é por tristeza, não é por necessidade. Então, quando eu coloco ali mostrando como vai ficar lindo, como será especial, as crianças estão dizendo assim: nossa, vai ficar melhor do que a nossa escola particular lá embaixo. Amém? Amém, irmãos? Jesus merece o melhor. E quer saber de uma coisa? Os pais, isso é estatística nos Estados Unidos, são pesquisas que fazem nas igrejas. E a primeira coisa que um pai pergunta é assim: a igreja é segura para o meu filho? E a gente está pensando nisso lá embaixo. Mas, irmãos, a gente não faz isso porque se você der, Deus vai te dar mais. Ele vai, mas não é desse jeito. Você está ouvindo? Então, isso que é maravilhoso. É que quando eu der, imagina você chegar e entregar uma rosa para sua esposa: eu vim te entregar porque eu sou obrigado a te dar, eu estou casado com você. Aí ela: ai, que alegria te receber essa rosa. Nossa, como eu te amo. Cadê o cabo de vassoura? Cadê o pau de quebrar uma cama? Não é assim? Mas Deus diz: eu vou vomitar em cima de você se vir para a minha presença desse jeito. É sério, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus dizendo: não vem na minha presença. Quem falou que você precisa vir? Eu preciso ir porque eu amo, porque eu entendi. Então, quando eu faço, eu vou dizer: os pastores fazem, tá? Nós fazemos de coração. Nós fazemos, lutamos para fazer muito mais e pedimos a Deus: dá-nos mais para fazer mais, tá? Mas pastor não ganha por comissão aqui na igreja também não, aleluia por isso. Nós temos como vocês chamam salário, nosso é uma prebenda, que não pode nem ser chamado de salário, então nos ajuda para a gente cumprir as nossas responsabilidades, um padrão que se segue e que não é assim: quanto mais entrar, mais ganha, vamos fazer aqui, vamos colocar meta, não, nada disso. Aqui nós contribuímos juntos e a gente quer ver essa obra, a gente dá a nossa vida aqui, muitas vezes a gente fica sem certas coisas, porque nós queremos ver essa obra melhor, amém? Porque a gente quer fazer com desprendimento, com todo o nosso coração. É dizer assim: meu coração é todo seu, Jesus. O que é que o Senhor quer? E aí, nessa hora, Deus aceita. Senão, você vai lá e faz, e Deus não está interessado em nada. Mas aí sim, eu creio. Ele diz assim: quem semeia pouco, colhe pouco. Aí se meu coração é um coração fechado, ele falou: não tem jeito, você não plantou milho e vai chegar lá, cadê o milho? Você entendeu? Na roça não tem jeito, então vamos fazer isso, vamos semear para a glória de Deus. Não é para pastor ficar rico, não é pastor comprar carrão, não é para pastor ter avião. Graças a Deus aqui não tem nada disso. A igreja é no nome da igreja e não do pastor, né? Tem pessoas que assinam em separado. Você pode saber o que você quiser, inclusive quem está contribuindo, manda para mim o seu e-mail, a gente vai mandar para você. Quem está contribuindo para a construção, para você ver que tem uma conta só para isso, todo o dinheiro está lá. Tá, mas deixa eu parar de falar disso, porque não é essa a questão. É coração desprendido. Quando o seu coração é desprendido, a gente faz com todo o nosso ser. Agora a gente entra no próximo, que é esse terceiro de hoje, que são os dons. Qual é a definição, Ju? Olha lá, fale comigo. Dom espiritual, vamos juntos? É toda a habilidade despertada pelo Espírito Santo para tornar você útil na edificação da vida de outras pessoas. Nossa, é só isso aí, a gente vai longe numa pregação. Porque você fica perguntando: o que são dons?
espirituais. E a Bíblia fala de alguns dons espirituais. Mas a gente vê que Deus não quis fechar em nenhum momento. Essas coisas aconteceram, estão aqueles dons, nós conhecemos, nós buscamos. Tem ações sobrenaturais que Deus faz na vida. Por exemplo, eu ser pastor, não nasci sendo pastor. Ele foi me capacitando. Eu nasci com algumas coisas que Deus me deu, né? Então é interessante. Quando fala de toda habilidade, está dizendo que você pode olhar para a sua vida, e depois vou entrar nisso outro dia, no curso sobre dons, você vai entender assim que você já tem habilidades que foram dadas por Deus. São aquelas coisas que mexem com você e sem pensar, você já está fazendo. E o Espírito Santo pode apossar-se disso quando você entrega a sua vida, e ele pode já começar usando isso na sua vida de uma maneira espetacular. Como ele pode dar outras coisas, e ele faz. Mas é assim que funciona. Então é maravilhoso saber que você já nasceu com características maravilhosas que Deus já queria te encher do Espírito, e essas características já usar de uma maneira especial na sua vida. Então, eu não nasci pastor, apesar do chamado, mas eu sempre me importei, eu sempre me preocupei com as pessoas. Era assim comigo. Eu já vinha fazendo isso. Quando eu saio da empresa que eu estava, eles diziam assim: está aí o bom samaritano. Me chamavam já, e foi exatamente isso que começou a mexer no meu coração, antes de vir deixar a empresa que eu trabalhava, na direção. Porque eles diziam assim: você não faz mal para a nossa empresa. Não, mas você faz de tudo para ajudar o cliente. Eu já nem sabia dessas regras, mas eu fazia por amor a Cristo. Então, só para você entender, eu cheguei na casa de um cara que disse que não podia, mas só tinha uma arma para me entregar. Eu fui lá. Tá bom. Peguei a arma dele, me deu uma arma com bala. Hoje eu falei, eu sou doido da cabeça. E se o cara falasse, vai lá receber a conta que você vai ver, né? E eu acabei chegando na empresa com a arma e a bala. Eu falei, vamos dar um jeito, vamos vender isso aqui. Então, acaba sendo essas coisas. Mas eu entrava na vida dessas pessoas. E eles, o bom samaritano, e o Espírito falou, eu tenho um chamado para a sua vida. Tem algo maior para você. Se você sente que é uma bênção já fazendo isso na vida das pessoas, imagine se você se entregar completamente e vir e me servir numa obra maravilhosa. Estou aqui quase 40 anos já nisto, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém? E irmãos, quando eu falo da melhor coisa, porque eu vivo o meu melhor momento na presença de Deus. Eu falei para pastores que estão envelhecendo, envelhecer é a melhor coisa que pode acontecer quando você está no centro da vontade de Deus. Coisa que você não imaginou, Deus começa a colocar na sua mente, porque você agora tem uma história longa. Então é dessa forma. Então, dom é toda habilidade que você tenha e que você consagra. E eu vou dar um exemplo porque é toda. Quando você olha para o Velho Testamento e Deus pede para fazer a construção do tabernáculo, ele diz assim, chama Bezaleel, eram 2 nomes, meio complicados. Chama essas pessoas para eles fazerem toda a minha obra aqui no tabernáculo. E é interessante que eles eram artífices, eram pessoas que sabiam trabalhar com a madeira, eram especialistas naquelas coisas que ele queria. Mas ele falou assim, chama essas pessoas e eu vou enchê-las do meu espírito para eles fazerem o tabernáculo. E aí a pergunta é, por que ele fez isto? Porque o que o especialista na coisa faz? Mas aqui a gente podia cortar desse jeito. Ali eu acho que podia ser um pouquinho menor, um pouco, sabe? E Deus não precisa disso. Deus tem o projeto correto. E é como a gente faz quando o engenheiro entrega aqui o projeto, não vem nenhum cabeção querendo dizer, apesar que existe, é por isso que as coisas acontecem. Aqui a gente pode diminuir um pouco a bitola desse ferro aqui, né? Talvez, né? Fica melhor, a gente economiza. Né? Aqui a gente podia colocar menos cimento e misturar um pouquinho mais de cal. Então o Espírito Santo enche, e cheios do Espírito, agora vocês vão ouvir a minha voz e fazer exatamente o que eu desejo. Então essa é a ideia, quando se fala de dons, então comece a olhar para você dessa forma. Mas o texto nosso é o todo de 1 a 16, mas eu vou focar só nesses. Leia comigo, eu queria que você lesse bem forte. Vamos fazer uma coisa com a palavra de Deus? Vamos ficar de pé? Amém? Isso aqui é Jesus falando com a gente. Jesus é o Logos. Já imaginou Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Amém? Agora essa é a palavra de Jesus escrita com seu sangue. Amém? Ele é vida. Então não é a palavra da igreja missionária. Não é sua. Se a gente fica em sentido diante da bandeira,
Espero que a gente entenda, porque a gente está no celular hoje, está de todo jeito, né? Parece assim. Que bom, porque eu sem o celular eu ia sofrer o tablet, porque as letras da Bíblia ia ter que ir aumentando muito, igual está aqui, né? Está grande para mim. Então, que bom isso. Mas a gente nunca esquecer que essa palavra é a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus falou, vamos ler juntos? E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler essa parte final aqui? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando cada parte realiza a sua função, aí então esse ajustamento do corpo, porque cada um está fazendo o seu papel, aí o corpo cresce e se desenvolve. Amém? Pode sentar-se. Espírito Santo, revela ao nosso coração a verdade. Abra a nossa mente e nos ajuda a nos comprometermos com essa verdade no nome de Jesus. O versículo 7 que está antes, e aqui está dizendo, o contexto está dizendo que Deus, que Jesus desceu, subiu e desceu, subiu aos céus, desceu ao lugar mais baixo e Ele deu dons aos homens. Por isso que Ele diz lá, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E Ele deu, e é nesse contexto que Ele deu. E o versículo 7 diz que a graça foi concedida a cada pessoa, os dons. A graça de Deus foi para cada pessoa. E é maravilhoso porque você vê lá Moisés, quando é tirado do Espírito sobre ele, e colocado sobre aqueles 70, se não me engano, acho que foi isso. E aí de repente alguém chega e falou, Moisés, tinha pessoas fora dos 70 falando, profetizando também. Então a ideia falou, vão lá, pede para calar, porque eles não fazem parte dos 70. Não é assim? E o que Moisés diz? Quem dera, oxalá, não somente eles, mas todos profetizassem. Já estava preparando porque o Espírito ia descer sobre todos nós. E todos nós. Então lá era só o profeta que falava, só o profeta que podia conversar com Deus, só o profeta que podia chegar na presença de Deus. E agora o desejo de Deus é que todos, e hoje então quem são? Todos nós somos essa geração de sacerdotes de Cristo. Amém? Todos. Tem um papel diferente na igreja, mas você é. Todos estamos aqui para oferecer sacrifício. Então a graça foi concedida. Por isso que no texto de Coríntios está dizendo assim que o Espírito, ao entrar na sua vida, quando nós recebemos a Jesus, nós já temos esse batismo do Espírito no sentido de ser transformados. Nós precisamos buscar uma vida cheia todos os dias. Nós somos batizados ali, conforme a Bíblia diz, batizados nele. E a esse batismo, quando recebemos a Jesus e transforma a nossa vida, ele diz que cada um de nós recebe um dom. E é o Espírito que coloca dentro da igreja. Meu papel aqui é só encontrar essas pessoas e facilitar o ministério. Mas o Espírito que deu os dons, não é eu que escolho. Eu quero por tal dom, tal pessoa. Não, nada disso. Você já vem com a qualidade, com a capacidade que Deus quer. Já nasce assim. Mas no mínimo, cada um de vocês que estão sentados me ouvindo, ou você que está me assistindo agora ou mais tarde, não importa o horário, Deus, ao entrar na sua vida, te deu uma capacidade. Então nenhum de nós aqui é uma pessoa comum. Amém? Amém, irmãos? Todos nós somos especiais para Deus. E aí chega e fala, pastor, mas só, e se o senhor tivesse que escolher entre perder uma unha, não, um dedinho e um olho, o que o senhor escolheria? Bom,
Verdade que, se for desse jeito, né, a gente vai falar, eu não quero perder o olho, não é? Mas sabe o que Jesus diz? Que a Bíblia diz? Que o Espírito coordenou o corpo de tal forma, e eu já expliquei isso para vocês, que aquilo que tem menos aparência, aqueles que talvez não pareça tão necessário, ele encheu de glória, para que todos sejam iguais. Amém? Aí o irmãozinho que for ali, vocês não sabem, pessoas vieram, sem você ver, por causa de ontem, trouxeram um aspirador, aspiraram aqui, eu cheguei, nossa, a igreja estava limpa, agora está cheia de coisa. Aspiraram aqui bonitinho, ninguém viu. É mais ou menos desse jeito, é dessa forma. E aí você vê, Deus enche de glória e usa essas pessoas, e usa a nossa vida. Então, não importa o que você faz, aquilo que você fizer para o Senhor, seja limpar os bancos, deixa você com a mesma glória, que se for chamar que o pastor é o que tem mais, se fosse pensar que está na frente, então você tem a mesma diante de Deus, fica igual. E no corpo também a mesma necessidade, porque falando assim, tira um dedinho do pé e você vai ver o que acontece. Você vai ter problemas, vai começar a mancar, vai ter problemas, vai perder o equilíbrio do corpo. Então ele diz assim, eu coloquei, todos que eu colocar no meu corpo têm especial valor, são necessários, por causa da necessidade, todos têm a mesma glória. Amém? Então, a mesma projeção. Então, uma outra coisa. Então, assim, eu não fiquei de fora, diga. Eu não sou comum. Sou especial para Deus. Amém? Segunda coisa que a gente vê é que o corpo se ajusta, está no versículo 16, e o corpo se ajusta à medida que cada parte faz o seu papel. Aí por isso que eu disse, tem igreja, e se você olhar, dependendo do ministério dela, é uma igreja que o corpo está com problema. Se for uma igreja que fala, não, nosso negócio aqui é fazer obra social, então você tem uma grande perna, e talvez um grande braço no corpo, e o corpo funcionando. Entende? Então não é assim. Cada parte faz o seu papel. Ou então a gente tem alguns fazendo, e parte do corpo torta, né? Estou ficando lindo aqui, eu já sei. Né? Imagina eu andar sem essa perna aqui. Já viu a facilidade, né? Ele está dizendo, quando cada um deixa de fazer o seu papel, o corpo começa a ficar com dificuldade de carregar, de cumprir a missão. Então, em nome de Jesus, irmão, não fique esperando, mas eu não tenho a mesma habilidade que aquela pessoa. Eu e o Miguel estamos conversando sobre a crise um pouquinho. Ela não podia ver cachorrinho na cidade, ela ia querer juntar e levar tudo para a casa dela, que a gente sabe. E até no exagero, pro meu gosto, né? Mas, chegava na igreja também, ela olhava tanta coisa, ela chegava, cada culto que ela chegava, ela ia aparecer do meu lado e tal, aquilo, outro, aquilo. E quando isso é bem canalizado, é isso aí, era uma habilidade que ela tinha de olhar as pessoas, se compadecer das pessoas, e esse era o coração dela, e querer fazer algo. E então, o que eu vou pedir para você, olha na sua vida, o que é que, imediatamente, sem pensar, tinha um americano que dizia assim, eu fiquei pensando, o que eu faço? O que será? Chegou numa igreja muito grande, eu não sei. Aí ele falou, sabe o que eu descobri? Todo lugar que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou, eu queria saber quantos tinha. Eu estava lá e registrava. Eu falei, eu gosto de contar. Eu vou entrar nesse ministério que ajuda a igreja, que tem estatísticas, tem coisas que precisa. Entende? Então, o que é que, quando vem para você e você já, nossa, automaticamente já estou fazendo. Começa aí, consagra isso ao Senhor e fala, Senhor, eu quero te servir com isso que eu já percebo. Mas o Senhor tem muito mais para a minha vida, eu quero. Mas eu quero servir. Por isso que a gente fala assim, o que você gosta de fazer? Tal coisa, então vem cá. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele use isso aqui na nossa igreja. E é assim que as coisas vão acontecendo. Amém? Só que cada um fazendo a sua parte. Se alguém estava mexendo aqui no sistema para a gente de interfone, e ele foi bater num canto dessa igreja e falou assim, eu não posso ferir isso aqui, que é parte da coluna, se eu fizer, eu posso comprometer. É exatamente isso. Era uma coisinha, um prédio tão grande desse tamanho, mas dependendo do que ele fizer, onde ele fizer uma coisa essencial, ele pode devagar estar comprometendo aquilo que é sério.
Então, quando eu e você deixamos de fazer, por simples que seja o seu papel, não importa. É isso que vai fazer a igreja acontecer. Amém? Aleluia. É isso que sustenta a nossa igreja. O próximo. Os dons são os que... Tem os dons dos que preparam para servir. São as duas coisas que eu vou falar aqui. Os dos que preparam e os dos que servem. Eu sou um servo. Mesmo eu preparando, eu sou um servo. Mas a Bíblia diz que tem aqueles que preparam os crentes, os cristãos para o seu serviço. Então esse é meu papel. Quando eu discipulo você, quando a gente faz curso com você, quando a gente orienta você como faz, queremos preparar você para ficar melhor cada vez mais para servir a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que deu pastores, mestres, apóstolos, você viu, profetas, são aqueles que preparam os demais. Mas aí o próximo, está no 11 a 12, aí o próximo está dizendo, dos que servem, daqueles que são preparados, que todos somos servos, tá bom? Eu também sou. Mas, vocês estão sendo preparados para... eu estou preparado para vir os cultos no domingo. O pastor me preparou para dar dízimo. Não. Eu quero saber qual foi o dom que o Espírito Santo te deu. Amém? Amém? Só isso. E falar, sirva meu irmão, sirva minha irmã, sirva da melhor maneira. Louve a Deus, adore a Deus, não pare. Não tem idade, Narci. Narci, eu não vou morrer. Eu vou implodir, mas não vou cair. Tá certo? Porque a gente não para nunca. Nunca para. É isso eu estou gostando de ouvir dos pastores. Pastor Messias disse que 75% dos pastores terminam mal. Ele falou ontem. Em nome de Jesus, com 62 anos, quero terminar bem. Pastor Arno terminou bem. 100 anos, até esqueci que ele ia morrer. Porque eu estava planejando, eu falei aqui, né? Arrumar, consertar as coisas aqui, porque a creche já está. Queria chamar ele para ver essas coisas. Ele vai ver lá de cima. Vai saber se ele não vai orar, né? Eu sei que lá, ele não está dormindo, está na presença de Deus. De repente Deus fala, agenda hoje a igreja do aeroporto, os irmãos do aeroporto está aqui. Ora para aqueles irmãos lá embaixo, vai saber? Não sei. Isso é com Deus, né? Mas sei que eles não estão lá assim, né? O corpo ficou aqui, mas está na presença de Deus para louvar, adorar, então imagino que também possa ter agenda. Hoje nós vamos orar para a igreja do aeroporto, talvez. Mas depois dessa minha viagem, né? É maravilhoso saber terminar bem, não tem tempo. Não tem tempo na vida. A gente não vai parar nunca, só o dia que Jesus nos levar. Ainda a gente prega uma mensagem no último momento. No último momento a gente faz, todo mundo fala, puxa vida, a vida dele me marcou. Aleluia, é isso. Amém? Vamos mais. Fique lá, próximo. Propósito dos dons. Por que dons? O que se quer com isso? Primeiro, unidade entre os irmãos. E o que me chama a atenção sobre unidade entre os irmãos, porque o texto já diz assim, há um só Deus, amém? Há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Pai, há um só corpo. Ele está dizendo da unidade, é desse jeito que funciona. Então o propósito dos dons é exatamente a gente encaixar uns nos outros espiritualmente e nos tornarmos dependentes uns dos outros. Por isso que a melhor forma de definição de um dom é a maneira que Deus planejou para você servir a outra pessoa. O que eu estou fazendo nesse momento, vocês acham que eu estou me servindo? Não. Eu preparei uma comida e vocês estão sentados. E eu estou nesse momento servindo. Eu sou o garçom de vocês aqui. Não sei se você entendeu isso. Você entendeu? Eu estou servindo você. Uma palavra de Deus. Então o dom nunca é para mim. Eu tenho que estar aqui. Estou assim hoje só porque estava mais frio, mas eu queria estar igual você. Por isso que eu tenho tentado vir de camiseta, para dizer assim, irmão, você pode fazer o que eu estou fazendo em nome de Jesus. Você entende isso? Porque ficou um negócio, não, lá só os clérigos. Não, eu tenho um chamado, eu sei como é, eu sirvo. Mas eu queria dizer que eu sou você, como você. Eu já estive aí, entende? E Ele nos chama para isso, para sermos um só, unidos, né? E trabalhar em prol do reino, um corpo unido, um corpo que é dividido, ele não vai. E graças a Deus, vocês estão numa igreja de briga, não é igreja de fofoca, né? Aleluia por isso.
Já passei por igreja assim que eu tive que reunir, bater, disciplinar, fazer um monte de coisa. Acordem, irmãos, porque se você tem que divulgar alguma coisa, é Jesus que você divulga. Não é ressentimento, não é mentira, não é ódio, é Jesus. É aprender, porque se você tem uma vida cheia de Jesus, você tem que se libertar dessa desgraça dentro de você. Ser novo, é paz, é alegria. Essa era a ideia. Então, nós somos chamados a ser um só. É isso que edifica, é isso que faz essa igreja acontecer. Amém? Os dons é para fazer isso. Não é para ser, você viu que eu sou o cara? Quem? Por isso que vai apagar o Espírito logo na vida dessa pessoa, porque você não serve, não é para isso. Eu não sou ninguém cheio da graça de alguém para fazer alguma coisa para outrem. Aproveitando a brincadeira do né? Entende? Entende? É para isso. Outra coisa do propósito dos dons são o quê? Solidez e resistência espiritual. Ele está dizendo para que vocês, eu dei os dons que preparam vocês para que vocês não sejam mais como crianças. Nosso objetivo é nos tornar como criança, na simplicidade. Mas não sermos crianças na maturidade. Porque eu quero que você cresça. E eu sei que não é o tempo que vai fazer a gente crescer. Eu queria que fosse. Mas muita gente, o tempo passou e ele ficou. Conhece gente assim? 100 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, mesmo bebezão ou bebezona de sempre. Você entendeu? E espiritualmente é a mesma coisa. Quando essa pessoa vai crescer? Está falando de coisa que quando ela tinha 15 anos já foi, ela está com 50. Fia, desprende, né? Não é assim? E espiritualmente é a mesma coisa. Me tornar tão forte, tão resistente, eu vou me tornar um adulto espiritual. E que quando você vê aqui, ele está falando, ele vai levando você. O propósito é servir o corpo, né, que é o próximo, edificar o corpo. Quando você está fazendo o seu papel e o meu papel, os dons é para que a igreja seja construída. A igreja que Jesus está dizendo assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que eu e você somos pedras vivas. Amém? E a próxima coisa é maturidade. E que é a maturidade? Ele está dizendo assim, que eu vou crescendo de fé em fé, eu conheço Jesus, vou crescendo, até o ponto de ser parecido com Jesus. Eu ser tudo aquilo que Jesus é. Você está ouvindo isso? O projeto de Deus para a sua vida é ser parecido com Jesus. Então você tem que olhar para você mesmo, quanto você se parece com Ele. Ser como Jesus. O próximo e último nessa lista, o propósito do amor é, o propósito do dom é isto: se desenvolver num ambiente de amor, um ambiente de aceitação, um ambiente que o que eu uso não é para ferir ou machucar, o que eu uso é para levantar o irmão, é para fazer, é o amor que leva a gente à perfeição. Por isso que ele diz, verdade em amor. Você encontra muitas pessoas hoje que são pessoas da verdade. Não, eu falo a verdade mesmo, comigo é assim, e na igreja fica muito assim. Eu conheço a verdade, então eu começo a falar o que um irmão aí fala que conhecereis a verdade libertará, né? E ele não entende sobre isso, que a verdade é Jesus, não é o que ele prega, mas tá, tudo bem, né? Só sobre igreja que eu não quero que ele entre, que ele não entende. A verdade, como é que eu conheço a verdade? Que verdade é essa? A verdade que liberta. Aí as pessoas começam, imagina se é verdade que uma pessoa está gorda, que eu percebo que ela está sofrendo, está alimentando corretamente. Eu chego, você é uma gorda mesmo, ou gordo mesmo, entende? É verdade. Mas cadê o amor? Cadê a preocupação que eu tenho com essa pessoa? Quanta gente sofre com isso? Porque assim, não, vou falar a verdade. Não, eu quero falar a verdade. Sabe, eu nunca gostei de você. Minha mulher é uma pessoa que é quieta, é super amável, sofre por isso. E ela chegou em lugares e disse, foi bom te conhecer. Eu achava que você era tão orgulhosa, metida. Ela só era uma pessoa que não era tão fácil de chegar nas pessoas e conversar com as pessoas, é o jeito dela. E por ela ser assim, aí depois a pessoa vem, chega perto, é uma delícia, né? Nossa, que bom te conhecer, porque eu achei que você e dava uma lista grande do que ela achou que era. Aí ela acabou de destruir alguém e fazer muito mal. Verdade? É, verdade para você. E amor? Então, verdade em amor é assim, quando eu olho, tem algo para dizer. E a minha pergunta é, como é que o senhor diria? Como o senhor falaria? E o ministério é desse jeito. Nós queremos a verdade, mas nós queremos o irmão.
Amém? Então, se eu tenho que falar algo para alguém aqui no ministério, eu tenho que sentar com eles e ter certeza, e mesmo que eu puxe a orelha como um pai, se eu tenho que fazer, eu tenho que ter certeza que eu estou mais preocupado com a restauração do que cortá-lo, do que dizer para ele que ele não sabe o que está fazendo ou o que está errando. Amor. Então, esse é o ambiente em que a igreja, Jesus disse assim, nisso conhecerão os que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É assim que se conhece. Então não tem jeito de desenvolver. Então quero encerrar da seguinte forma. Dom espiritual, vamos ler comigo de novo? É toda habilidade despertada pelo Espírito Santo isso, para tornar você útil na edificação da vida de outras pessoas. O dom não é para eu me servir. O dom não é para eu aparecer. O dom é uma habilidade do Espírito, para eu glorificar a Deus. E com isso, o meu objetivo é que a outra pessoa, quando cada um de nós senta, por exemplo, agora estão os jovens e adolescentes lá embaixo, reunidos, aprendendo, lendo a palavra, discutindo. Crianças estão, tem um professor, tem uma pessoa, ou especiais, conversando, podem subir, conversando, né? E eles estão aprendendo, e pessoas estão falando e ensinando outros. Esse é o projeto, esse é o plano de Deus para nós. Amém? De tornarmos úteis, de sermos uma bênção. E a última, pode pôr? Vamos falar juntos? Cada cristão, vamos ficar em pé. Cada cristão, pode falar comigo bem forte, carrega uma ferramenta divina. Amém? Fala assim, eu carrego uma ferramenta divina. O dia que você recebeu Jesus, se você tem Jesus, você tem uma ferramenta divina para ser usado nas mãos dele. Diz lá, quando usada com amor e propósito, ela edifica vidas, essa ferramenta, fortalece o corpo e revela Cristo para o mundo. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Esse é o terceiro D. Somos equipados para edificar. E se você não está fazendo o seu papel, a igreja está sofrendo sem você. Não queremos que você venha aqui para ficar sentado. A gente vem para adorar no domingo. Alguns servem aqui, mas você é chamado para sair e servir a Deus aqui e onde estiver. Que Jesus use a sua vida.